último VHS apresenta. Às vezes, o amor pode ser um jogo irresistível, envolto em mistério, sedução e intensidade. Mas quando os limites entre desejo e obsessão começam a se confundir, a paixão pode se transformar em um território perigoso. É exatamente nesse ponto de tensão que mergulhamos hoje. Em meados dos anos 80, um filme ousado e provocativo desafiou convenções, explorando prazeres secretos, os limites emocionais, a entrega absoluta entre duas pessoas, uma mulher em busca de liberdade emocional e um homem dominado pelo controle e pelo poder. O resultado foi uma história de arrebatamento e dor, lembrada até hoje como um dos maiores símbolos do erotismo no cinema. No vídeo de hoje, vamos revisitar 9,5 Semanas de Amor, 1986, dirigido por Adrian Lyne e estrelado por Mickey Rourke e Kim Basinger. Um romance que começa com fascínio, mas rapidamente mergulha em jogos de dominação, confiança e sedução, conduzindo Elizabeth por uma jornada intensa, onde prazer e sofrimento caminham lado a lado. Prepare-se para reviver cada momento dessa relação incendiária, desde os primeiros olhares até os abismos emocionais que a paixão sem limites pode revelar. Esta é a história de duas almas que se encontraram por acaso, mas que talvez nunca devessem ter permanecido juntas. As luzes de Nova York, em meados dos anos 80, piscam como promessas e armadilhas, refletidas nos prédios espelhados nas vitrines iluminadas que escondem tanto quanto revelam. É nesse cenário urbano, vibrante e ao mesmo tempo solitário, que conhecemos Elizabeth McGraw, interpretada por Kim Basinger. Uma mulher de aparência delicada, mas que carrega em seu olhar a curiosidade e a carência de alguém em busca de algo maior do que a rotina previsível. Trabalhando em uma galeria de arte, ela transita entre quadros e esculturas, em meio ao burburinho cultural da cidade, mas há sempre uma aura de vazio à sua volta. Seu mundo é feito de cores, sons e formas, mas lhe falta algo que a complete, um choque, uma experiência, talvez um abismo. Esse abismo toma forma em John Gray, vivido por Mickey Rourke. Um homem de presença magnética, silencioso, seguro de si, como se controlasse o espaço apenas pelo modo de caminhar. Ele surge quase como um vulto, discreto e misterioso, cruzando com Elizabeth de forma aparentemente casual, mas inevitável. O primeiro encontro entre eles acontece em um mercado, um espaço comum banal, mas que se transforma em palco de tensão invisível. Os corredores estreitos, os reflexos metálicos das prateleiras, a música ambiente e o cheiro misturado de frutas e conservas criam um cenário cotidiano, até que o olhar de John captura o de Elizabeth. Um simples gesto, mas carregado de eletricidade. A câmera nos conduz pelo desconforto e pela atração de Elizabeth. Ela não sabe quem é aquele homem, mas sente um magnetismo imediato. O sorriso contido, a postura controlada, tudo nele exala poder silencioso. John é o tipo de homem que não precisa se impor com palavras. Seu mistério é sua arma. O ambiente ganha um peso diferente, como se o mundo inteiro se retraísse para destacar apenas aquela troca de olhares. Pouco depois, esse encontro se repete em outros cenários da cidade. Sempre por acaso, mas nunca coincidência. John aparece nas margens da vida de Elizabeth como uma sombra constante, ora salvando-a de uma situação trivial, ora observando de longe. A atmosfera é sempre carregada de expectativa, como se cada cena fosse uma preparação para algo maior. Nova York, com sua pressa e anonimato, torna-se cúmplice desses encontros, oferecendo ruas molhadas de chuva, reflexos de neon e o som distante de buzinas que se misturam ao ritmo acelerado do coração de Elizabeth. O relacionamento começa devagar, mas com intensidade crescente. John a convida para sair, e logo os encontros se transformam em rituais de descoberta. Elizabeth, acostumada à segurança de uma vida comum, é arrastada para um jogo de sedução diferente de tudo que já viveu. Cada gesto, cada silêncio, cada olhar dele é calculado. Não há espaço para banalidades. O clima é de suspense erótico, como se a cada segundo estivesse prestes a acontecer algo que desafia seus limites. Uma das primeiras cenas marcantes dessa relação é o momento em que John, sem dizer quase nada, conduz Elizabeth a experimentar novas formas de prazer e confiança. Em um jantar,
Por exemplo, o simples ato de se alimentar se transforma em ritual sensual. Ele a provoca com sabores, texturas e temperaturas, oferecendo-lhe pequenas doses de controle e submissão. O ambiente é escuro, iluminado por luzes suaves que destacam o brilho dos olhos dela e a presença imponente dele. O ar é denso, carregado de expectativa, como se o próprio silêncio tivesse peso. Elizabeth sente medo e fascínio ao mesmo tempo. Cada novo encontro com John a coloca em um território desconhecido, entre o desejo e a perda de controle. O contraste entre sua vida diurna, clara e previsível, e os momentos com John, mergulhados em sombra e intensidade, fica cada vez mais evidente. A cidade, que de dia lhe parece aberta e movimentada, à noite se fecha em becos e apartamentos onde a intimidade é quase sufocante. Adrian Lyne, o diretor, trabalha cada detalhe para transformar o espaço em extensão da relação. Cortinas que se movem com o vento, o som distante da chuva batendo nas janelas, o jogo de luz e sombra nos corpos, tudo é pensado para criar uma atmosfera que mistura sensualidade e ameaça. E Elizabeth se entrega pouco a pouco, não apenas ao homem, mas ao que ele representa, a possibilidade de sentir sem limites. No entanto, mesmo nesse início, há sinais que algo não é tão simples. John não se abre. Ele é uma presença dominante, mas inacessível. Elizabeth conhece seus gestos, suas intenções no momento, mas não sabe nada sobre sua vida real. Não há confissões, não há vulnerabilidade. Apenas o poder do momento, o agora absoluto. Esse vazio de informações começa a se tornar tão intrigante quanto perigoso. A primeira metade do filme é construída nessa cadência. Encontros aparentemente casuais que se transformam em rituais de desejo e controle. Elizabeth é guiada por sentimentos contraditórios, medo, excitação, insegurança e prazer. Ela sabe que está cruzando fronteiras internas, que está se permitindo experiências que talvez não consiga mais controlar. Mas, ainda assim, ela continua, fascinada pelo magnetismo de John e pelo turbilhão de emoções que ele desperta. Cada cena reforça esse contraste, a delicadeza de Elizabeth, suas roupas claras, seu jeito contido, diante da presença enigmática de John, sempre envolto em sombras, fumaça de cigarro e silêncio pesados. O espectador é arrastado junto com ela, sentindo o peso da tensão, o frio na barriga, a mistura de desejo e incerteza. O romance deixa de ser apenas paixão e começa a se configurar como um jogo psicológico, em que cada um dos dois descobre até onde pode ir, mas só John conhece as regras. Assim, na primeira metade de 9,5 semanas de amor, o que vemos não é apenas o início de um relacionamento, mas a construção de uma armadilha emocional. Elizabeth mergulha de cabeça, entregue ao fascínio, enquanto John mantém o controle absoluto. E nós, como espectadores, sentimos o mesmo que ela, atração e inquietação, como se estivéssemos diante de um abismo do qual é impossível desviar os olhos. Conforme os dias avançam, Elizabeth se vê cada vez mais envolvida na teia que John tece em torno dela. O que antes parecia apenas um jogo excitante começa a se transformar em uma rotina de rituais que desafiam não apenas o corpo, mas também a mente. A relação deixa de ser uma descoberta inocente para se tornar um mergulho profundo em territórios obscuros, onde a linha entre prazer e dor, liberdade e submissão já não é nítida. Um dos momentos mais simbólicos dessa virada acontece em um fim de semana chuvoso. O apartamento de John, sempre envolto em penumbra e silêncios, é o cenário de uma das sequências mais lembradas do filme, a provocação com alimentos. Frutas, mel, pimentas, bebidas e sabores diversos são transformados em instrumentos de sedução. Elizabeth ri, hesita, se entrega, enquanto John observa cada reação como um cientista diante de sua criação. A cena é filmada com closes lentos, destacando a textura dos alimentos, o brilho da pele, os olhares cúmplices. Mas, por trás do erotismo, há uma sensação inquietante. John experimenta não apenas o corpo dela, mas também sua resistência, como se testasse até onde pode levá-la. Os encontros passam a ter uma cadência própria, como capítulos de um livro secreto. John controla horários, locais e até o ritmo das conversas.
Elizabeth percebe que sabe pouco sobre sua vida fora daqueles encontros. Quem ele realmente é, onde trabalha, o que sente além daquela máscara de controle, nada disso é revelado. A ausência de respostas começa a corroer seu coração, ao mesmo tempo em que a mantém fascinada. O mistério é o combustível da relação, mas também a fagulha de sua angústia. As cenas se sucedem em um crescendo emocional. John a leva por experiências cada vez mais ousadas, brincando com venda nos olhos, limites físicos e psicológicos, momentos de submissão que para Elizabeth oscilam entre êxtase e humilhação. O público acompanha tudo pelo olhar dela, sentindo a excitação e o desconforto, o desejo de fugir e a incapacidade de se desligar. O som do coração acelerado, a respiração contida e os silêncios longos aumentam a tensão, como se a qualquer momento a paixão pudesse se transformar em algo irreversível. A cidade de Nova York, antes pano de fundo da história, torna-se uma extensão do jogo. Ruas molhadas pela chuva, becos iluminados por néons vermelhos e azuis, vitrines refletindo corpos em movimento. A urbanidade fria contrasta com o calor sufocante dos encontros, reforçando a ideia de que, fora do apartamento de John, Elizabeth ainda tem uma vida, mas cada vez mais distante, quase irreal. Seu trabalho na galeria, seus amigos, tudo parece perder importância. O mundo dela agora gira em torno desse homem que nunca se revela por inteiro. Em determinado momento, Elizabeth se vê isolada, afastada daqueles que antes faziam parte de sua rotina. O fascínio se transforma em dependência, e a dependência em prisão invisível. Há ternura em alguns gestos de John, mas sempre envolta em uma aura de domínio. Ele oferece o prazer, mas retira o controle. Dá a intensidade, mas nega o equilíbrio. E Elizabeth, dividida entre o amor e o medo, entre o desejo e a razão, começa a perceber que talvez esteja caminhando para um ponto sem retorno. O clímax da narrativa acontece quando os jogos de John ultrapassam os limites emocionais de Elizabeth. O que antes parecia excitante passa a ser sufocante. Ela percebe que está perdendo a si mesma, que cada entrega afasta de quem realmente é. Em um dos confrontos mais tensos, Elizabeth, com lágrimas nos olhos, finalmente entende que o amor que sente não basta para preencher o vazio que John representa. Ele nunca será transparente, nunca oferecerá reciprocidade verdadeira. É apenas um jogo, e ela foi peça até aquele momento. O apartamento, antes palco de descobertas, agora parece uma prisão emocional. As sombras que antes sugeriam mistério agora pesam como correntes. A música melancólica de fundo acompanha a decisão inevitável. Elizabeth precisa ir embora. Sua partida não é apenas uma fuga do relacionamento, mas um grito por sobrevivência emocional. As ruas chuvosas de Nova York se tornam novamente cenário, mas desta vez como espaço de libertação. Ainda que despedaçada, ela retoma o controle ao se afastar. O desfecho não oferece reconciliação nem conforto. 9 semanas de amor termina como uma ferida aberta, mostrando que algumas paixões são intensas demais para sobreviver, que certos encontros mudam para sempre quem somos, mas deixam cicatrizes em vez de promessas. Elizabeth se afasta com a dor de ter amado e perdido, mas também com a consciência de que sobreviveu ao fogo intenso de uma relação que poderia tê-la consumido por inteiro. Mickey Rourke e Kim Basinger dão vida a esse turbilhão com atuações que misturam vulnerabilidade e poder, sensualidade e ameaça. Adrian Lyne, mestre em retratar a linha tênue entre desejo e destruição, conduz o espectador por uma experiência visual e emocional que é, ao mesmo tempo, fascinante e dolorosa. A atmosfera carregada, os jogos de luz e sombra, a trilha sonora marcante, tudo colabora para transformar esse filme em um ícone, lembrado não apenas pelas cenas eróticas, mas pelo mergulho psicológico em uma relação onde a paixão e a obsessão se confundem. Assim, a segunda metade do filme fecha o ciclo iniciado no encontro casual do mercado. O olhar magnético de John e a entrega vulnerável de Elizabeth culminam em um relacionamento que dura pouco mais de 9 semanas, mas que deixa marcas profundas e inesquecíveis. Uma história que prova que o amor, quando ultrapassa limites, pode ser tão destrutivo quanto arrebatador. Depois de mergulhar em 9 semanas de amor, vale a pena olhar também para as carreiras daqueles que deram vida a essa história.
E começamos com Mickey Rourke, um ator americano que marcou o cinema dos anos 80 e 90 com personagens intensos e cheios de contradições. Em O Selvagem na Motocicleta, 1983, dirigido por Francis Ford Coppola, ele interpretou o mítico Motorcycle Boy, um jovem rebelde que parecia carregar nos olhos toda a melancolia de uma geração perdida. Poucos anos depois, em Coração Satânico, 1987, brilhou em um dos thrillers mais sombrios de sua carreira, vivendo um detetive particular que se vê envolvido em ocultismo e pactos demoníacos. Ainda em 1987, estrelou Barfly, Condenados pelo Vício, inspirado nos escritos de Charles Bukowski, onde deu vida ao poeta boêmio Henry Chinaski, um homem mergulhado no álcool e nas paixões mais destrutivas. Nos anos seguintes, Rourke explorou diferentes gêneros, no faroeste urbano Harley Davidson e Marlboro Man, Caçadas Sem Tréguas, 1991. Formou uma dupla explosiva com Don Johnson. Já em Vingança Queima-Roupa, 1998, trouxe toda a sua intensidade para uma trama marcada por violência e busca por justiça. O ator também estrelou thrillers como Um Rosto Sem Passado, 1989, e Prece para um Condenado, 1987, onde interpretou homens quebrados, mas determinados a sobreviver. O esporte também teve espaço em sua filmografia, com Chance de Vencer, 1988, um drama policial sobre o mundo das lutas. E no campo do romance, retornou ao universo erótico em Amor em Paris, 1997. Continuação de 9,5 semanas, revisitando sua química com Kim Basinger. Outros destaques incluem A Colônia, 1997, misto de ação e comédia, e Corpos Ardentes, 1981. Clássico neo-noir repleto de desejo e traição. Falando em Kim Basinger, sua carreira também é repleta de filmes marcantes. A atriz começou com o sobrenatural em O Fantasma do Voo 401, 1978, um suspense inspirado em fatos reais. Logo depois participou de tramas de mistério como Morte Suspeita, 1981, e do faroeste leve Terra Indomável, 1981. Em A Montanha do Ouro, 1982, viveu a ambição e o risco nas terras selvagens. Mas foi em 007, Nunca Mais Outra Vez, 1983, ao lado de Sean Connery, que ganhou projeção internacional, interpretando uma das mais lembradas Bond Girls. Na sequência, brilhou em O Homem que Amava as Mulheres, 1983, e em O Natural, 1984, ao lado de Robert Redford, em um drama sobre redenção e beisebol. Mostrou sua força dramática em Louco de Amor, 1985, uma história de obsessão e sofrimento, e divertiu o público em Nadine, Um Amor à Prova de Balas, 1987, uma comédia romântica com Jeff Bridges. Participou também do elenco de Pronto para Vestir, 1994, uma sátira de Robert Altman sobre o mundo da moda, e anos depois voltou ao centro das atenções com 50 Tons de Liberdade, 2018, onde interpretou Helena, personagem-chave no passado de Christian Grey. Outra presença no filme é Christine Baranski, atriz de enorme versatilidade, que sempre transita bem entre drama e comédia. Ela esteve em Amor é para Sempre, 1993, um drama sobre relações intensas, e marcou presença em A Gaiola das Loucas, 1996, grande sucesso que uniu humor e crítica social. No final dos anos 90 participou de Segundas Intenções, 1999, clássico erótico juvenil que explora manipulação e desejo, e também esteve na sequência Segundas Intenções 2, 2000. Nesse mesmo período, brilhou na comédia Os Picaretas, 1999, uma sátira divertida sobre os bastidores de Hollywood. David Margulies, outro nome do elenco, deixou sua marca em filmes que se tornaram cultuados. Em Vestida para Matar, 1980, de Brian De Palma, esteve presente em um dos thrillers eróticos mais famosos da década. Voltou a brilhar em Os Caça-Fantasmas 2, 1989, reprisando seu papel como prefeito de Nova York em Meio ao Caos Sobrenatural. Participou também de Dançando como Loucos, 1982, um drama juvenil,
e divertiu o público em Ace Ventura, um detetive diferente, 1994, ao lado de Dick Carey. Ainda nos anos 70, integrou o suspense O Abraço da Morte, 1979, um thriller envolto em mistério. Karen Young, por sua vez, teve carreira marcada por thrillers e dramas. Ganhou destaque em Angon, 1983, drama de vingança, e participou de O Assassino na Noite, 1989, suspense de perseguição constante. Foi também uma das estrelas de Tubarão, A Vingança, 1987, mais uma sequência da famosa franquia de terror, e contracenou com Sylvester Stallone em Die Licta, 1996, thriller de sobrevivência em um túnel soterrado. No final dos anos 90, apareceu no drama No Limite da Inocência, 1997, uma história sobre juventude e escolhas difíceis. E não podemos encerrar sem falar de Adrian Lyne, o diretor britânico que transformou 9,5 Semanas de Amor em um marco do cinema erótico. Lyne construiu sua carreira explorando paixão, desejo e obsessão em obras que marcaram época. Seu primeiro longa foi Gatinhas, 1980, um drama juvenil. Em seguida, conquistou o mundo com Fladance, em Ritmo de Embalo, 1983. Uma explosão cultural sobre dança, sonhos e superação. Poucos anos depois, lançou Atração Fatal, 1987. Talvez seu maior sucesso, com Michael Douglas e Glenn Close em uma trama sobre obsessão e consequências devastadoras. Nos anos 90, Lyne continuou a explorar dilemas morais em Proposta Indecente, 1993. Sobre um casal tentado por uma oferta milionária, e em Lolita, 1997, adaptação polêmica da obra de Nabokov. Em Alucinações do Passado, 1990, trouxe uma das experiências mais intensas do cinema psicológico, explorando traumas de guerra e distorções da mente. Já nos anos 2000, entregou Infidelidade, 2002, com Richard Gere e Diane Lane, uma reflexão sobre adultério e destruição familiar. E mais recentemente voltou às telas com Águas Profundas, 2022, estrelado por Ben Affleck e Ana de Armas, em mais um jogo perigoso de desejo e manipulação. Assim, cada um desses artistas e o próprio diretor contribuíram para que 9,5 Semanas de Amor se tornasse não apenas um filme polêmico, mas também um reflexo de carreiras que sempre buscaram intensidade, seja no romance, no drama, na ação ou no suspense. E assim, encerramos mais uma sessão aqui no canal, O Último VHS. Foram imagens, sons e emoções que permanecem, como aqueles clássicos que resistem ao tempo. Se gostou de reviver esse filme comigo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos episódios. A cada semana, desenterramos clássicos, visitamos cultis esquecidos e revisitamos filmes que marcaram gerações. Conte nos comentários qual cena mais te marcou e qual outro clássico você quer ver aqui. Compartilhe com amigos que amam cinema ou que ainda não conheceram essa era do VHS. Obrigado por assistir e fazer parte dessa comunidade. Eu sou o Bruno e nos vemos na próxima fita. Até lá, não esqueça de rebobinar antes de devolver.